Olá, galerinha do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Aqui, professor Lilo Dornelles, para mais um vídeo. E dessa vez nós vamos estudar juntos a história da marcação do tempo. Então fica comigo que eu já volto. Muito bem! E aí, todo mundo preparado para estudar este conteúdo? E eu quero te convidar antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, taca o dedinho aí e curte pra caramba, tá bom? Uma pergunta, você sabe o que é o tempo? Alguns segundinhos para você pensar. E aí, já passou o tempo? Pois é, o tempo é a duração dos acontecimentos, é o período em que as coisas acontecem. Esse instante, esse momento em que estamos aqui estudando, o tempo está passando. O que aconteceu ontem foi passado, foi o tempo que já passou. O que vai acontecer amanhã é o tempo futuro, não chegou ainda. O que mais importa é o tempo presente. É esse instante que estamos vivendo agora. Portanto, a gente não pode perder tempo. Temos que fazer tudo bem feito nesse momento e aproveitar bem este tempo, tá certo? Agora, o tempo depende muito, a importância do tempo depende muito de cada acontecimento. Por exemplo, se estamos numa corrida de alta velocidade, os centésimos de segundos fazem toda a diferença, porque são eles que vão definir entre o vencedor e o perdedor. Se estamos numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, os milésimos de segundo serão muito importantes, porque eles definirão se o piloto chega em primeiro ou se chega em segundo. E só importa chegar em primeiro, não é mesmo? Então, de forma geral, nós nos preocupamos com as horas inteiras e com os minutos. Em alguns casos, com os segundos, né? Agora, nesses momentos, os centésimos e milésimos de segundo fazem diferença. Agora, veja essa outra situação. Se estamos num aeroporto, nos despedindo de alguém muito especial, que está indo embora, está fazendo uma viagem longa, aí aquele último abraço de despedida. Nós queremos é que o tempo pare, que o tempo não passe, né? Ou então que ele passe bem devagarinho. Só que nós não temos poder sobre o tempo, ele vai continuar passando da mesma forma. Então a importância do tempo depende muito de cada sentido, de cada história, né? De cada momento na vida da gente. A ciência que estuda o tempo nós chamamos de cronologia. E ela é uma das invenções mais importantes da humanidade. É graças a esse conjunto de conhecimentos que até hoje nós conseguimos controlar e organizar as nossas atividades e a nossa vida, né? E eu quero te convidar agora para voltar um pouquinho no tempo e descobrir como é que as coisas aconteciam antes. Como é que o pessoal se organizava antes em relação ao tempo. Vamos voltar um pouquinho para ver? Então, olha só. As descobertas arqueológicas mostram que as civilizações antigas, já os hominídeos lá, né, os primeiros hominídeos, eles já tinham essa preocupação com a marcação do tempo. Sejam por motivos religiosos, ou agrícolas, ou pelos fenômenos da natureza, mas eles tinham essa preocupação. Então, há cerca de 20 mil anos, sabe como é que os caçadores marcavam o tempo? Eles utilizavam gravetos e ossos de animais para fazer isso. E aí eles se baseavam nas fases da Lua, né? Conforme a posição da Lua. Aí eles faziam essas marcações. Aí depois, então, o homem começou a analisar a sua sombra em relação ao Sol. E com a posição da própria sombra, ele conseguia interpretar o tempo, né? Conseguia pensar como é que o tempo se colocava naquele instante. Depois ele percebeu que fincando uma vareta no chão dava o mesmo efeito, tinha o mesmo sentido. Aí surgiu então o relógio de sol por volta de 1500 a.C. Dizem que é um dos instrumentos de mais fácil compreensão para a marcação do tempo. Depois veio o relógio de fogo, e o relógio de fogo consistia em várias cordas como nós, que iam queimando ao longo de 24 horas, e também as velas marcadas, né? E olha que interessante, nessa fase já surgiu o primeiro despertador, sabe como eles faziam? Eles cravavam pregos e parafusos nas velas, então o fogo ia queimando a vela. Quando chegava ali naquele momento onde estava o prego, queimava a vela e o prego caía. Puf! Aí fazia aquele barulhão. E aí eles já detectavam, opa, despertou, chegou a hora, chegou o tempo marcado. Depois veio a clepsidra, o relógio de água,
certo? Por volta de 1400 a.C., e a água ficava nesse recipiente de cima, como você pode ver ali do lado, e ela, por um buraquinho, ia caindo para o recipiente de baixo. Quando caía todo, tinha passado um tempo determinado. É muito parecido com a ampulheta. Sabe o relógio de areia? Então, fica cheio de areia na parte de cima, vai caindo por aquele buraquinho no meio, toda a areia para baixo, né? Quando ela cai toda, passou um tempo, e aí alguém vai lá, vira para continuar caindo. Então é um relógio muito simples, né? Mas até hoje ainda algumas pessoas utilizam a ampulheta. Depois vem o relógio de pêndulo, por volta de 1656. E nesse relógio, os religiosos é que padronizaram a quantidade de horas e as badaladas, né? Então, cada quantidade de hora tinha uma quantidade de badaladas. Eles fizeram isso porque eles precisavam organizar o tempo de início dos cultos lá e o tempo de duração, né? Então, São Benedito, principalmente, foi quem fez essa padronização das badaladas do relógio em relação às horas. Aí depois surge, então, o relógio mecânico. Primeiro, o relógio mecânico, 1386, era uma máquina enorme, movido por duas engrenagens, movida a corda, né? E nessa época não existiam ainda a marcação dos minutos, apenas as horas inteiras. Depois, em 1582, que Galileu Galilei, utilizando a oscilação dos pêndulos, criou o ponteiro dos minutos. E aí então passou-se a marcar os minutos. Surge depois o relógio de bolso, que é um relógio aperfeiçoado, né? E era muito chique quem tinha um relógio de bolso, tirava o relógio pendurado por uma correntinha de prata, de ouro. Era chiquérrimo naquela época, era lindo. Aí depois então surge o relógio de pulso, um aperfeiçoamento do relógio de bolso. Substituiu o relógio de bolso, né? E existem hoje verdadeiras obras de arte de relógio de pulso. Tem algumas pessoas que colecionam relógios, e tem relógios que custam verdadeiras fortunas, e são muito lindos, certo? Muito perfeitos, né? E bom, então muitos setores da sociedade são estruturados baseando-se no tempo do relógio. E imagina se você vai fazer uma viagem e o voo está marcado para as 8 horas da manhã. Se não tem como marcar esse tempo, como saber que já chegou às 8 horas, você vai chegar lá de meio-dia, e aí o avião já foi embora, né? E aí não tem mais viagem. Eu tenho um pensador muito famoso chamado Pitágoras, antigo, e ele dizia assim: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo bem feito. Se a gente tem pressa, tem que começar antes. Se tem tempo sobrando, pode fazer com calma, mas o importante é fazer tudo com capricho, com excelência, fazer bem feito, aproveitando bem o tempo, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco melhor sobre as horas e conhecer melhor os relógios, tá bom? Então, curte o canal aí e se liga no próximo vídeo. Um abração.